Bom dia, menino, bom dia, menina. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, tudo excelente, né? Para começar a semana, você sabe, domingo é o primeiro dia da semana. Então já sabe qual é o seu compromisso de todos os domingos, né? Está aqui comigo para bater um bom papo. E eu já sei que você fica se perguntando, meu Deus, quem é que Zezinho vai trazer para bater papo com a gente hoje? Olha, eu já vou chamar logo de cara as pessoas que gostam de uma boa alimentação, que gostam de gente bonita, que gostam de um papo fluido e bem descontraído. Eu tô falando aqui, gente, de uma pessoa que vai trazer tudo isso recheado de beleza. Tem que falar da beleza também, que é impossível falar das filhas de seu Anselmo e Dona Marta se não falar de beleza, de educação, de nutrição. Por quê, gente? Hoje em dia, tá no mercado é nutrição. Hoje o que a gente precisa ter cuidado é com nossa alimentação. Minha mesa hoje vai ser observada e eu vou tomar uma... Eu já falei ali em off pra ela. Vou fazer um atendimento grátis e você em casa também, porque eu vou convidar para bater um papo nossa nutricionista Maria Helena. Vem pra cá, minha linda. Gente, é Miss. Pode dizer que é Miss, oh meu Deus do céu. Seja bem-vinda, linda. Muito obrigada, Zé. Minha é um casa, grande privilégio estar aqui contigo nessa manhã, né? Tomando esse café com o Zé. E assim, agradeço, né, esse convite maravilhoso. E eu tenho certeza que o público vai ficar bem satisfeito com a nossa conversa. Gente, já bati um papinho em off para poder chegar até essa mesa linda e maravilhosa, mas nós agora vamos conversar com você que está em casa. Então chame a vizinha, meu amor, que não tem um aparelho da Global para assistir na sua casa, viu? E amanhã mandar ela lá comprar o aparelho novo, tá bom? Vamos sentar e bater papo, viu? Muito obrigada. Maria Helena. Maria Helena, antes de eu perguntar sobre você, por que Maria Helena? Maria Helena é o nome da minha avó materna. Ela faleceu e aí minha mãe colocou esse nome em mim. Uma forma de homenageá-la, né? Isso, uma homenagem à minha avó. Porque hoje também se sabe, né? As Marias estão vindo recheadas de Maria Isis, né? Maria Júlia. O Maria só está se indo embora, né? Ninguém vê mais Joana, ninguém vê mais ninguém. A modernidade chegou tanto. E quando eu vejo uma mulher linda chamada de Maria Helena, gente, olha, eu vou te contar, viu? Eu pensei que fosse por causa daquela novela que tinha Maria Helena. Tu lembra da novela? Acho que você não lembra, não. Você é muito jovem, meu Deus. Estou entregando minha idade, viu, gente? Mas normal. Maria Helena, minha nutricionista. Antes da gente começar a falar de nutrição, eu quero conhecer você. Assim, as pessoas às vezes querem que eu faça aquele raio-x. Onde assim pergunta onde ela nasceu? Todo mundo em casa. Você nasceu onde? Eu nasci em Vitória da Conquista. Sim. Né? E assim, sempre residi aqui em Poções. Tenho uma família em 3 irmãs. Eu sou a do meio. A mais velha é Micaela, né? Ela é enfermeira, esposa de Celso. E tem 2 filhinhos. Tu é tia, né? Eu sou tia. Aquela tia babona. Tia babona. Aí que tem Bento e tem agora a Maria Alice. E tem a Marina, né? Que é a mais nova. A Marina é a mais nova, né? É a engenheira. Então a engenheira, que às vezes eu confundo tudo. Tem a que corre, que é você, tem a que constrói, que é Marina, e tem a que cuida da vida das pessoas, que é Micaela, que é a enfermeira, não é isso? Isso, esse cuidado. Uma família linda. Eu falei no início, Anselmo. Explica para as pessoas quem é Anselmo, para a gente entender quem é esse guerreirinho chamado Anselmo. Falar, assim, da minha família como um todo me emociona. Então, assim, falar do meu pai. Fica à vontade para falar, emocionado. Né? Anselmo, mais conhecido como Cacique do Jogo do Bicho. Ele, assim, é sinônimo de um ser guerreiro, resiliente, de força. Então, assim, é meu porto seguro. É um pai, paizão, assim, né? um paizão mesmo. Cheio de princípios, de caráter, de honestidade. Então, assim, ele passou todos esses princípios para as filhas dele, né? E tem Maria Marta, que é a esposa, né, dele. Que eu acho sua mãe, eu chamo ela Carneirinha, eu acho ela tão calma, parece que o mundo tá acabando e ela tá ali bem assim, ó. Eu falo que se manhã, né, não for pro céu, ninguém vai mais. Porque assim, ela é muito sábia, ela é doce, ela é amor, ela é sinônimo, ela é a calmaria, né? Ela é muito resiliente também. Isso, viu, é de uma força, sabe? Ela é filha de Dema da Água, né? Da família de Dema da Água. Chegando na família de Claudinei, gente, o lutador. Isso. E assim, tem vários irmãos, várias irmãs. Então, assim, minha família como um todo é uma família muito conhecida aqui em Poções, né? É uma família que, assim, eu tive um privilégio
e sou grata a Deus por me conceder Essa estar família, né? nessa família tão linda. E bom quando você tem o prazer de falar assim, ó, falar da minha família me emociona. Isso é um bom orgulho, sabe? Isso é uma boa satisfação. Então eu fico muito feliz por isso. Então quando eu vejo você correndo a sua vida como você correu, porque a vida de um estudante não foi fácil, né? Então vamos começar essa vida de estudante até chegar nessa grande profissional que você se tornou, porque você, gente, precisam entender que a profissão dessa menina, menina, gente, dessa senhorinha, é uma das mais hoje requisitadas no mercado, porque ela fala de saúde. Nutrição é saúde. Eu posso olhar para o pão e posso olhar para a fruta. E a gente pode fazer um comparativo, ela vai dizer para você que nada é proibido, mas tudo tem que ser dosado. Isso eu aprendi aqui em off, vamos já compartilhar com você que está em casa. Então, fique com a gente até o final do programa, tá? Maria Helena, você estudou em algumas escolas por aqui em Poções. E quando a gente vai para as escolas, a gente faz alguns amigos, a gente deixa uma história muito legal. E vamos tentar entender para que outras pessoas, outras meninas de verdade que estão nos vendo em casa, possam falar assim, eu quero ir como ela foi. Sua vida acadêmica começou por onde aqui? Olha, como eu falei, meu pai ele teve sempre o cuidado de também nos proporcionar o que de melhor ele poderia oferecer. E não foi diferente com a educação. Então, nós tivemos o privilégio de estudar em algumas escolas particulares aqui. Sim, em Jus, né? Isso. Estudei no colégio dinâmico. Eu falo que sou uma criança dinâmica. Tu começou dinâmica? Dinâmica. Minha primeira escola é a dinâmica. É uma escola com referências de professores, né? E assim, eu fiz muitas amizades que perpetuam até hoje. E isso é muito bacana. E então eu fiz assim, meu prezinho com tia Ju, né? A famosa tia Ju. E tu me dá tua xícara vazia e toma cheia. Acho que tem pouco açúcar. Qualquer coisa hoje a nutrição tá quase liberada. Tá liberado, o cafezinho. Sim, amor, continua. E aí estudei do prezinho até a quarta série, que hoje as nomenclaturas das séries quarto mudaram, ano, né? quinto ano, não entendo mais de nada. Mas também tudo não. bem, tá tudo ótimo, excelente. E depois disso, tive a oportunidade de estudar no IES, né? Da quinta até o primeiro ano. E aí, os professores de lá também maravilhosos. Conheci outros alunos que vieram de outras escolas. Então, assim, foi um ambiente maravilhoso de construção de saberes. E, assim, eu sempre fui uma pessoa que busco a educação, ler. Eu já ia te fazer essa pergunta. Maria Helena. Pode ficar à vontade. Vamos chamar Maria Helena. É tanta intimidade, gente. Brasil, que eu quero. Eu vejo que você chegou onde você chegou pela educação. Isso. Né? Eu vejo você uma menina sempre muito educada na rua, né? Você acha que a educação é o pilar? Com certeza. Eu falo que a educação transforma vidas. Sem uma educação, você não consegue construir um futuro sólido. Você não consegue sonhar e realizar. Porque, assim, só com a educação você consegue almejar galgar novos horizontes e chegar aonde você de fato quer. Né? Passar em um concurso, ter uma estabilidade financeira, estar com outras pessoas. Então, assim, você ter uma expectativa de um futuro melhor é só com a educação. Então, assim, eu tive um privilégio de estudar em escolas particulares, ter essa base muito boa, muito sólida. Então, lá no IES, né, a gente competia de uma forma saudável, um ajudando o outro, para passar na terceira unidade. E assim, ela tinha uma nota que você tinha que fazer essa nota, né, para você conseguir passar na terceira unidade. Então, assim, eu tinha as duplinhas e, assim, um ajudava o outro, porque isso era o que fazia a gente realmente inspirar sonhos. Aí tinha poesia, tinha várias... As feiras de arte, muita coisa, xadrez, né? os campeonatos de xadrez com os professores. Então, assim, eu sou encantada com esse mundo da educação. Ai, que coisa maravilhosa. E a educação te levou à universidade, né? Te levou à tua profissão. E por onde foi que você começou a chegar e a entender que você queria nutrição e não queria outra profissão? Pois é. Aí, assim,
no primeiro ano, eu concluí no IES e aí eu finalizei meu ensino médio no Roberto Santos. Conheci também vários amigos lá, foi maravilhoso. E aí, Namorou na escola? A gente tem umas paquerinhas, né? Brasil! Ai, gente, adoro! Sempre tem. E assim, mas eu, quando terminei, eu não sabia ao certo o que eu queria, né? Qual a graduação fazer. E aí eu optei por prestar o vestibular, o famoso vestibular. E aí teve o da UFBA. E no momento da inscrição eu fiquei pensando, eu faço farmácia, eu faço nutrição. E aí eu falei, olha, vou na nutrição. Então assim, no primeiro momento não foi aquela paixão, aquela vocação. Mas eu fiz e confesso pra vocês, eu não tinha aquela expectativa de passar não, Zé. Porque muitas pessoas estavam estudando muito. Naquele momento eu não estava tão assídua assim. Eu fiz alguns cursinhos, né, pré-vestibulares. E quando eu passei na primeira fase, fiquei feliz e até falei assim com meus familiares. Não fale com ninguém, porque assim tem a segunda fase que é aberta. Então eu não sei se eu vou conseguir. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Passei, foi uma vizinha que viu na TV que tinha saído o resultado. E aí falou, olha, seu nome é Maria Helena Corvelo, tá lá. Eu falei, na televisão? Na televisão, porque passa, gente, né? Antigamente era, né? Que passa assim, ó, saiu o resultado da UFBA e tudo. Eu falei, será que é eu mesmo? Vou pegar aqui minha identidade pra ver se realmente é aquela que tá lá. E realmente fui. E aí, foi maravilhoso, né, cursar na Universidade Federal aqui da UFBA, aqui em Vitória da Conquista. E são professores de referência. Nesse ano, teve a nota 5 no ENAGE, a nota máxima. Então, isso reflete o quanto os professores são, a docência, são profissionais de referência, os estudantes realmente, né, é uma linha de pesquisa, é uma linha que eles estudam essa parte acadêmica. Então, é maravilhoso. Então, para mim, foi muito bom e, assim, um privilégio, né? Eu sou fruto de uma universidade federal, então... fruto de uma educação, uma né? educação. Com certeza. Foi muito difícil a sua caminhada, porque naquele tempo, né, digamos, você não é... sem parabéns para você. É muito difícil a vida de um estudante, mas naquela época que você tinha que ir e vir para a Conquista, né? E tinha toda aquela dificuldade. Você chegou a desistir em algum momento diante da dificuldade? Olha, se eu falar que eu não pensei, eu estaria mentindo. Eu falo que, assim, a trajetória não é fácil, né? Você sair todos os dias daqui de Poções para ir para a Conquista, pegar essa BR, né? Tem várias dificuldades que a gente encontra no meio do caminho, mas... como eu sempre falo, Deus sempre envia anjos que deixam a nossa jornada mais leve. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa de fazer a amizade fácil. E, assim, um ajudava o outro. E aí, às vezes, eu falava, olha, a Gerba tá na estrada, segura aí. Gerba. E passa engraçado, por Lucaia, passa no Barra do Choça. E engraçado que, assim, era sempre quando era semana de prova. Parecia que eles já sabiam. E eu falava, gente, eu tenho que chegar cedo, porque iniciava 1h e às vezes terminava às 7h. Então, assim, eu ainda até brinco com os meninos, é de Poções, porque assim, eu chegava atrasada e tinha que sair cedo por conta do ônibus. Então, assim, são 5 anos a graduação, só que os primeiros 4 anos eu tive que ir e voltar. Só que no último, por conta dos estágios, eu tive que morar lá. E aí eu morei com a minha duplinha, Isabela, que é de Rio de Contas. E aí, assim, deixou a jornada mais leve, né? Só que no meio do caminho a gente fala assim, será que é isso mesmo que eu quero? Olha... Imagino. Só que assim, a gente não tem como desistir. Desistir é muito... É raso você falar assim, eu cheguei até aqui, eu preciso concluir. Como é que eu vou desistir? Como é que eu vou desistir agora? E assim, tem todo uma estrutura em jogo, uma família, então às vezes que sonha e que torce tanto por nós, que às vezes eu falo que a minha família muitas vezes acredita muito mais em mim do que eu mesma. Aí eu falo, não. É por eles também, sabe? É por eles também. E é por eles também que chegou a nutrição, né? Isso. E aí vocês vão entender por que chegou a nutrição, qual foi o real objetivo,
porque a nutrição chegou na vida dela para mudar a vida de pessoas. Ela disse para mim aqui, antes de nós sentarmos na mesa, que a nutrição muda vidas. E se você está aí desacreditada com muita coisa, espere um pouquinho para você talvez saber que a nutrição pode mudar a sua vida, tá? É o Café com Zé na sua casa, em nome de Panificadora Conquista e Vida Saudável. Oi, gente, estou de volta. Estou aqui com Maria Helena, né? A menina que é da família dos Zeme, que é Maria Helena, Micaela. Olha, gente, não vou nem falar mais nada, não, que é tantos Zemes, viu? Tem Maria Alice também, né? Maria Alice, que é a sobrinha, e tem Marina. E Marina, tudo M, gente, tudo E a mãe M. Maria Marta. E a mãe Maria Marta, tudo maravilhosa, oh, meu Deus do céu. Então vamos falar de nutrição, né? Nós estamos aqui, ô, gente, se eu contar para essa pessoa que eu como igual uma mula véia, oh Deus da glória. Maria Helena, alimentação, diz que a gente é tudo aquilo que a gente come, né? Não tem esse ditado? Isso, tem. Eu não sei qual é o perfil que você costuma trabalhar por aí. Não coma isso, não coma aquilo, não pode comer. Como é que é essa questão da nutrição? Antes de qualquer coisa, eu quero saber por que nutrição? Qual é o objetivo da nutrição na vida das pessoas? Porque nós estamos diante de uma profissão, né? De uma profissional, de uma profissão muito importante para os dias que estão vindo por aí. Porque nós estávamos até conversando. Quantas pessoas estão morrendo, né, com problemas de câncer, problemas de doenças assim, sabe? Que eu não vou nem mencionar não para não atrair, sabe, Jesus? Mas será que não é porque a gente come muita conserva, muita questão assim, sabe? O milho da gente tá com mais sal, com mais sódio, enfim. Vamos tentar destrinchar em casa para as pessoas o porquê da nutrição e por que ela é tão essencial na nossa vida. Eu falo que a alimentação, ela tem um poder, né, de nutrir. Ela é fantástica, mas de promover a saúde, de prevenir doenças. Então você, de fato, é o que você come, é o que você consegue absorver, né? Aqueles nutrientes. Eu falo assim que o intestino, ele é o segundo cérebro, então muitas das vezes a pessoa tem uma alimentação correta, mas não absorve. Como é que está a sua saúde intestinal? Então, assim, é uma parte totalmente integrativa. Eu falo, a alimentação é um ato de amor, de nutrir, de você realmente saber que você precisa ter um equilíbrio. Eu não sou uma nutricionista restritiva, porque Sim. dietas restritivas, pelo próprio nome, as pessoas acabam se frustrando, porque você não consegue permanecer com a dieta 2, 3, 4, 5 meses ali, com a dieta muito restritiva. Claro que pessoas hipertensas precisam restringir o sódio, pessoas diabéticas precisam restringir, por exemplo, o açúcar, tem esse controle. Mas você precisa ter uma reeducação alimentar. O que seria uma reeducação? Saber a importância de cada grupo alimentar. Por exemplo, qual a importância das frutas? Nós precisamos consumir frutas, né, diariamente. Frutas muitas vezes de baixo índice glicêmico, eu falo, né? Chupar uma uva, gente. Aí olha aqui como a mesa tá rica, né, de frutas. Aqui a gente tem os carboidratos. Os carboidratos fazem parte da alimentação, precisam ser consumidos, porque os carboidratos são fontes de energia. Então quer dizer que numa consulta com você, uma pessoa, digamos assim, de qualquer forma, obesa, você não tira de cara o pão dela. Não. Não coma pão. Não. Na verdade, o que eu faço? Qual é a minha conduta? Primeiro eu faço uma anamnese, uma investigação com ela, faço um questionário para saber quais são os hábitos, as rotinas dela. E aí eu oriento, eu vejo os pontos positivos que essa pessoa tem, se ela consome frutas, se ela consome proteínas, carboidratos. E aí eu vou fazer trocas essas mais saudáveis. Por exemplo, se ela consome muito carboidrato refinado, que seria esse pãozinho, aí eu já vou trocar por um carboidrato complexo, que seria raízes, tubérculos, né, o cuscuz, o aipim, a batata. Eu não vou realmente tirar. Aí se ela fala assim, Maria Helena, eu não consigo ficar sem o pão. Então vamos deixar ele mais saudável, vai comer um pãozinho com ovo, né? Ou com uma saladinha ali, um sanduíche natural, para fazer com que ele fique um alimento completo e que te forneça tudo que seu corpo precisa. Por quê? O carboidrato,
quando ele entra no organismo, ele libera muita glicose, açúcar, e ele é absorvido muito rápido, então ele não sacia. Por exemplo, você come 4 bolachinhas de sal. Eu tô com fome quando eu como 4 pães. Aí você é aquela vontade de comer excessivamente e não te dá uma saciedade, porque você tem que consumir fibras, perdão, né? Então, assim, vamos trocar esse pãozinho por um pãozinho integral. Vamos, às vezes, trocar o arroz por um arroz que a gente consiga colocar um brócolis, uma cenoura, para deixar ele mais nutritivo e dar uma maior saciedade. Ah, meu Deus do céu. Mãe, joga uma cenoura aí no arroz, pelo amor de Deus. Um brócolizinho. Oh, Maria Helena, que coisa interessante. Eu não tinha noção dessa dimensão. Porque, outra coisa que eu vou lhe aproveitar que eu vou ser consultada aqui, gente, eu estou chupando uva, vocês viram, já chupei uma uva. Eu tenho tendência a ter cãibras. Desculpa, gente, eu sou verdadeiro. Eu não consumo muito frutas. Pode ser falta disso também no meu organismo? Pode sim, porque a gente sabe que cada fruta é rica em vitaminas e minerais. Por exemplo, a banana, ela é rica em potássio. Então, ela vai ajudar a você a melhorar. Claro que a gente tem que fazer uma investigação. Por exemplo, você faz exames periódicos, exame laboratorial, para me ver as suas dosagens de vitaminas, o complexo B, seu magnésio, seu selênio. Então, assim, o corpo dá sinais. Como você falou, você sente cãibras. Então, precisa ser observado por que dessa cãibra. E tem alguns alimentos realmente que disponibilizam, né? São precursores de hormônios benéficos, serotonina, hormônio do bem-estar, então, que é precursor do triptofano. Então, assim, você observa que alguns alimentos, eles precisam ser consumidos. Eles diminuem a ansiedade, o estresse. Alguns chás, eu falo assim, eu sou especialista em nutrição, em suplementação de fitoterápicos, porque os chás, eu amo chás, né? Então, aquele chá de melissa, de camomila, que acalma, então, assim, diminui esse estresse. A gente vive uma vida tão acelerada, né? Sempre, assim, telas. E acaba que alguns alimentos, ele realmente fornece o que a gente precisa. Ah, interessante. Então, eu com tanto mato aqui no meu quintal, eu vou passar a tomar. Um chazinho de erva doce, né? Que melhora a digestibilidade, hortelã, gengibre. Então, assim, você tem que saber a funcionalidade de cada alimento. Maria Helena, muitas pessoas devem estar perguntando assim, mas essa mulher deve ser muito cara uma consulta dela. A gente não vai falar de valores, né? Mas hoje, qualquer pessoa pode ter acesso a nutricionista de que forma? Qualquer pessoa pode sim. E assim, se você se priorizar, ter esse autocuidado consigo. Claro que algumas pessoas que me procuram, que eu vejo que realmente não tem aquela condição socioeconômica, a gente conversa, eu trabalho na realidade dela. Na realidade dela, claro. Porque assim, eu preciso também que essas pessoas cheguem até a mim e que eu ofereça uma consulta de qualidade, mas para essa pessoa também que não pode pagar tão caro. E minha consulta, ela é uma consulta acessível para todo mundo. Eu soube também que você atende a domicílio, né? Você vai à casa da pessoa, você tem algum escritório específico, ou você faz o trabalho de volante, aquele trabalho, digamos, o nômade, eu vou onde a pessoa necessita que eu vá. Como é que é desenvolvido o trabalho de Nutri de Maria Helena? Olha, atualmente eu atendo na clínica de Tiago Inácio Fisioterapia e na clínica Sorriso Divino. E também, como você já relatou, faço minhas visitas domiciliares quando é solicitado. Então, eu atendo a domicílio. Trabalhei um período também em home care, fazendo também essas visitas. E isso é para oferecer o melhor para aquele paciente. Então, nem todas as pessoas podem ir até o meu consultório. Então, eu me desloco. E, atualmente, eu também trabalho aqui no município, fazendo parte do quadro técnico do PNAE, aqui na merenda escolar das crianças, juntamente com Larissa. E assim, cada dia só fortalece o quanto que a nutrição impacta diretamente na vida das pessoas. Mica, eu vou buscar um pouquinho a minha história.
Mari. Ah, é. Ah, já confundi. Eu sabia que eu ia confundir. Sem problema. Às vezes Oh, a Deus gente do tem céu. isso. Não consigo, não. De A responder e eu falo, eu não corredora. conheço aquela pessoa. É, Mas são porque me iguais, confundiu. a única que é diferente é a mais nova. Mas tu e Micaela é muito parecida. Mas eu Você acha, Zé? Ah, demais, bicho, demais. Algumas pessoas acham que sou Vamos mais ter que trazer parecida Micaela com a aqui para mais as pessoas nova. acharem que é a mesma pessoa. No final eu mostro. Amor, vamos falar um pouco da merenda. Eu era apaixonado pelo caldeirão de merenda da escola, meu amor. Eu esperava o final da merenda para eu trazer o caldeirão para casa, né? Coisas da vida, vocês entendem. E eu vejo que a merenda ela mudou muito. Nossa Senhora. E o cuidado com a merenda. Eu sou do tempo que já achei até, né, algumas coisinhas dentro da merenda, não vou nem mencionar, porque a gente tirava e comia, a gente era corajoso. Então, o resultado, eu vejo que a merenda hoje ela é cuidada, ela é zelada, que eu falei aqui a mesma questão agora. O que vocês fazem de tão legal para a merenda chegar tão saborosa e gostosa nas escolas? Porque eu já fui e já provei. Eu falo que é um trabalho conjunto, em equipe. Eu acho que cada um tem ali aquela parcela para fazer com que a merenda chegue com qualidade aos nossos estudantes. A minha coordenadora é Vânia, aqui na educação. Aí tem Suiane, que é o setor de logística, e eu e Larissa, que somos as nutricionistas. E nós temos o cuidado realmente de fazer um cardápio que seja com a total regulação do PNAE. Então, a gente tem esse cuidado de colocar os alimentos, a alimentação salgada, que a gente fala as refeições, porque são refeições mais calóricas, porque a gente sabe que, assim, muitos estudantes, infelizmente, só têm aquela alimentação. Eu ia para a escola só para comer, minha filha. E, infelizmente, não é um quadro que mudou muito, é uma realidade de muitos aqui. Então, assim, a gente precisa ofertar, né, alimentos da agricultura familiar, da cultura, né, local. Então, assim, a gente coloca 3 vezes na semana uma preparação salgada e 2 a preparação doce. E a gente faz esse equilíbrio. Tem umas preparações que a gente percebe que as crianças gostam mais, por exemplo, o cuscuz com creme. E a gente faz o teste de aceitabilidade para ver isso, o que as crianças mais gostam, porque a gente tem esse cuidado. O que não tem essa aceitabilidade a gente retira. E todo mês, por exemplo, agora na festa junina, a gente vai colocar pipoca, vai colocar bolo de fubá, porque a gente tem esse cuidado. Então, todo mês a gente tem esse carinho, né? A Semana Santa a gente colocou torta de sardinha. Tem várias coisas que a gente faz para incrementar, para que essa criança realmente ela fica nutrida do que ela realmente precisa. Vai estudar e a gente sabe que também vai para a escola para poder fazer a merenda e a refeição do dia dela, que é aquela. E a gente já sai nutrida. Que, assim, uma alimentação de qualidade fornece aquela parte cognitiva, o foco, a atenção. Uma criança que chega, por exemplo, que não se alimentou, ela está fraca, ela não tem como ali aprender. Então, faz parte da aprendizagem, faz parte da criança realmente, ela precisa se alimentar. Então, assim, tem muitos diretores, professores que identificam que aquela criança já chegou, não teve uma refeição e já disponibiliza, né, uma bolachinha, um cafezinho. Então, tem esse cuidado, tem esse amor, essa empatia. E aí você observa que depois que ela come, ela fica mais disposta. Então, ela aprende mais. Maria Helena, seu trabalho é um trabalho também transformador, né? A gente sabe que você também procura hoje a questão ajudar a estética de muitas mulheres e você tem tido muitos resultados. Você teve algum resultado que você falou assim, epa, consegui? Teve? Tive. Teve, mas ela vai falar pra gente no próximo bloco, sabe por quê, meu amor? Porque o que é bom deixa pra contar depois. Mas o que eu vou lhe contar agora é que, olha, se você é cliente global, tá perdendo a oportunidade de pagar R$15 a menos no botijão do seu gás. É isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte, aproveita a oportunidade, tá aí na tela, que eu tô indo pros comerciais, viu? Mas não se preocupa não, é só entrar nos nossos canais aí que você vai ficar atento a tudo. Vida Saudável e Panificadora Conquista, fazendo um café com Zé e nossa nutricionista presente. Adoro!
Gente, eu tô aqui, ó, stalkeando. A palavra da moda é essa, stalkear. Vamos stalkear aí, ó, na tela aí. Maria Curvelo, o Instagram dela. Pode acessar, você vai ver lá. Grandes resultados. Você que tá aí desacreditada ou desacreditado com a sua condição de saúde, pode parar com isso, viu? Pare com isso, levanta, balança o cabelo, ó, fala assim, ó, tô ótimo, vou atrás dessa pessoa. Vá no nutricionista, por uma questão até mesmo de saúde, não é só de estética. Mas eu vou ter que falar agora da estética, porque o resultado é esse que nós queremos, estar mais linear. Não é isso, amiga? É isso mesmo. Me fala, eu deixei a deixa para nós voltarmos a esse bloco falando de um grande resultado. E eu queria que você falasse com a gente assim, Zé, eu alcanço o resultado de tal forma, em qual tempo? Porque tem muita gente aí que não tem condição, não consegue. Às vezes é ansiedade, às vezes é o profissional que não ajuda. E eu já soube que você tem feito milagres por aí. Não diga todos não, pelo amor de Deus, nós vamos demorar muito, mas me conte. Zé, eu fiz também uma pós em nutrição e estética. Então, assim, a priori, eu sempre falo com os meus pacientes que a gente tem que prezar pela saúde. A estética faz parte? Faz, mas é uma consequência. Então, muitos, eles me relatam várias questões envolvidas. Então, assim, um profissional ele tem que ser integralista, tem que entender, então, o paciente como um todo. Então, a parte psicológica envolve muito. Eu falo, não adianta eu prescrever uma dieta totalmente balanceada, calculada, e aquele paciente, ele não querer mudar. Eu falo não é querer, porque aí, assim, eu seria muito enfática. Mas, assim, se ele veio até a mim, ele deu um primeiro passo, porque ele está vendo que algo precisa ser mudado, não é isso? E aí eu tenho que explicar com calma que, assim, em um mês eu não posso realmente fazer milagre. Então, um paciente que chega com obesidade, classe 1, classe 2, por exemplo, ele não adquiriu todos esses pesos em um mês. Então, não tem como ele perder todos esses quilinhos adquiridos em um mês. Faz sentido. Não faz sentido, Zé? E aí, assim, ele tem que mudar hábitos. E mudar hábitos não é difícil? Mas é possível. Prova disso que eu já tive alguns resultados incríveis, né? Vou trazer alguns pacientes. Vou falar assim de Gisele porque foi uma paciente que ela me permitiu, ela deu o depoimento dela. E aí ela me procurou, que ela sempre teve esse probleminha com balança, estava com uns quilinhos a mais, com obesidade, mas não era só isso. Ela descobriu lipedema, que é uma doença crônica, uma doença ainda que está em fase de estudos, e ela conseguiu mudar hábitos, porque ela tem uma vida também muito corrida, mas a gente tem que se priorizar. A gente tem que achar, tem que achar um tempo. Ela é professora, ela é empreendedora, ela sabe, várias funcionalidades, é mãe, é esposa. Então, a gente tem que achar um tempo pra gente. A gente tem que diminuir essas desculpas. Então, assim, às vezes eu falo para os meus pacientes, você está com ansiedade, vocês têm que procurar também a ajuda de outros profissionais, né? O psicólogo, um psiquiatra, para reajustar, porque é uma variação hormonal intensa. Então, assim, para impactar direto na sua vida, então você tem que mudar seu pensamento e aí você tem que se permitir. E eu falo, equilíbrio é tudo. Então, no dia que você realmente não conseguir fazer o que foi preconizado para fazer, no outro dia, faça. Porque as pessoas têm muito hábito. Hoje eu não consegui, vou chutar o balde amanhã. E não é assim. Então é um dia de cada vez. E assim, tem esse amor consigo, né? Esse autocuidado. Então assim, eu procuro muito acolher o paciente, criar esse vínculo de dizer assim, sim, mas por que isso e isso? Como está esse seu estado emocional? Você come por suas emoções? Aí muitos falam, eu tenho algum tipo de transtorno, uma compulsão alimentar. Aí a gente vai fazer a investigação. Não é realmente isso. Então, assim, é comer com prazer, é comer com consciência. Então, assim, o ambiente para se alimentar precisa ser um ambiente calmo, tranquilo. Você precisa fazer as pazes com a comida. A comida é tão boa, então, assim, por quê? E assim,
acabar desmistificando muitas falas, entendeu? Tem que comer legumes, tem que comer frutas, tem que comer peixe, tem que tudo. Quando a pessoa não tem realmente esses hábitos, é difícil, mas é possível, né, Zé? Aí, assim, vai aos poucos, e aí a gente vai ver nos resultados e as pessoas, elas vão buscando sempre mais. Então, eu falo, procura uma atividade física. Então, a sua pílula do dia vai ser atividade física. Eu falo, atividade física é igual escovar os dentes. Todos os dias a gente não precisa escovar? Com certeza. Então, todos os dias você tem que achar um tempo. Seja de manhã, seja à noite, seja à tarde. É um horário que der, mas vai. Então, assim, eu sou muito incentivadora de, por exemplo, modinhas boas, né? Como a corrida. Eu até participei de uma corrida que você estava presente. E aí... postei você, e aí deu aquele engajamento, eu não sabia por que tava assim, tantas curtidas. E eu falei, seguidor. É por conta do Zé. E aí, Zé, eu falo assim, ache um esporte que você gosta, porque você tem que fazer algo que lhe dê prazer. Porque você faz com amor. Então, não adianta você fazer algo por obrigação, que fica algo chato, né? Então, vai dançar, vai caminhar, porque estudos comprovam que, por exemplo, 20 a 30 minutos de atividade leve, né, uma caminhada, as partes do cérebro, elas acabam por ativar e você melhora o foco, a atenção, libera a serotonina que a gente precisa. Então a gente está muito assim, com aquela dopamina ruim, né? E a gente precisa liberar através da atividade física. E eu falo, depois dos 30 anos, a gente perde um pouco de massa muscular, ganha a massa gorda que eu falo. E aí a gente precisa, né? Fazer musculação precisa. Então, 2 a 3 dias na semana. Mas você tem que encaixar ali o que você precisa de uma forma leve, uma forma que lhe dê prazer. Então, eu acho que eu sempre passo essa realidade para os meus pacientes. E, infelizmente, dados, né, sobre a obesidade, agora o Atlas Mundial trouxe que o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, né, que é a relação do peso, cintura, que era realmente definido se uma pessoa tinha sobrepeso, obesidade, hoje os parâmetros mudaram, Zé. Não é mais só o IMC, são as dobras cutâneas, a relação da circunferência abdominal, da cintura com o quadril, então a gente faz essa proporção. Pessoas que têm uma gordura abdominal, ela tem uma predisposição a adquirir doenças cardiovasculares. Tem também a hereditariedade, né, que traz consigo muita carga. Então, assim, eu sempre traço isso, porque eu falo, a hereditariedade existe, mas ele não é um fator que vai definir. O que vai definir realmente se você vai ter saúde é sua mudança, seu estilo de vida, é algo para a vida toda. E aí eu sempre tento deixar isso bem claro assim para os meus pacientes. Interessante. E eu vou tentar desmistificar uma coisa aqui, que às vezes pode ter uma pessoa em casa assistindo e vai dizer a seguinte frase: eu não tenho nem o que comer, vou procurar nutricionista para quê? Não tem essa questão. Tem. E não é sobre o que você tem para comer, é sobre o que você precisa fazer com o que come. É diferente, é uma questão de saúde. Porque tem pessoas que não comem nada, mas são deste tamanho, entendeu? Existe uma obesidade mórbida, grandiosa, e eu queria agora também conversar com você a respeito disso. O que leva uma pessoa que às vezes não tem o que comer e ela é obesa? Você tocou em um ponto bastante pertinente. E assim, eu tive também a oportunidade de trabalhar aqui na equipe multiprofissional, aqui no NASF, o qual eu pude acompanhar alguns pacientes que tinham realmente uma condição socioeconômica baixa. E eu tinha esse cuidado também de saber o que você tem em casa, o que você come, né? E às vezes essa paciente me falava, olha, eu tô com obesidade, eu compro, por exemplo, sazon, embutidos, come algumas coisas que realmente poderia ser eliminada e substituída por outros alimentos. E aí eu tenho esse cuidado de ver, ó, você come isso, mas vamos dosar assim, e realmente eu cheguei em um resultado muito satisfatório com algumas pacientes que eu tive. E assim, o fato que você falou, eu como pouco e eu engordo.
o cérebro ele é muito inteligente. Por quê? As pessoas, por exemplo, pensam, né, que comer pouco é sinônimo de saúde. Não. Uma dieta equilibrada, você precisa fazer pelo menos 3 refeições principais, que é o café da manhã, almoço e jantar, intercalada de pequenos lanchinhos, que seria aí que a gente traz uma fruta com oleaginosa, uma castanha, algo assim, que dê a saciedade, que tenha um percentual de fibra ali. Por quê, Zé? Quando você passa muito tempo sem comer, por exemplo, você toma o café da manhã e você almoça, aí assim, quando você vai almoçar, você come em excesso, você come muito. E aí quando tem essa fracionalidade, você come pouquinho, você já se sacia. E muitas pessoas quando comem pouco, ali o organismo vai absorver em forma de gordura, porque não sabe quanto tempo essa pessoa vai levar para consumir algo. Então, assim, o interessante não é comer pouco, é comer de uma forma saudável, equilibrada, fracionada. Por isso que às vezes falam assim, eu vou comer pouco, que eu lanchei 10 horas. Então a gente realmente vai ter tendência a comer pouco meio-dia. É muito interessante isso mesmo. São pequenos reajustes que a gente faz, que dá total diferença, sabe? E eu também preciso entender, por exemplo, algumas pessoas que falam, olha, eu não tomo café da manhã e aí eu já vou direto para o almoço. Você concorda comigo, por exemplo, um cafezinho com leite, que eu tomo de manhã, ali o leite ele vai ser fonte de cálcio e tudo, que naquela refeição ali tem alguns alimentos que são muito importantes. Então no almoço eu já vou ter ali a proteína, o arroz, o feijão, que é a combinação perfeita, e a saladinha. Mas faltou ali uma frutinha. E a fruta, ela é reguladora. O que significa dizer? Ela tem vitaminas, minerais que meu intestino precisa para mim realmente absorver os nutrientes do restante das refeições. É por isso que eu tomo café de manhã, viu? A gente não repara a passagem de carros aqui não, que eu moro aqui na Avenida Vitória da Conquista, vocês sabem, né? Tô em casa e os carros passam aqui, ó, gritando que não deve. Então, a gente pede perdão a você, porque as pessoas têm que entender que a gente precisa, né, ouvir a profissional, né? Mas tudo bem. Amor, deixa eu aproveitar o momento que nós estamos aqui agora e vou abrir um espaço. Porque quando nós chegamos aqui, nós falamos assim, vai ser tão rápido. Tu percebeu que passou tão rápido? Realmente. Na hora de botar o macarrão, o povo tá tudo ali doido para levantar. Eu vou abrir um espaço para você poder fazer esses agradecimentos, mas eu já quero te agradecer por você ter vindo, feito essa consulta maravilhosa aqui com tanta gente que está em casa, porque graças a Deus o alcance desse canal é tão lindo. E eu fico muito feliz em você ter vindo, ter colaborado. Você com certeza deixou muitas luzes para as pessoas aqui. Muito obrigado por você ter vindo. E o espaço é seu para o seu agradecimento final. Zé, eu que agradeço pela oportunidade. Espero ter contribuído de alguma forma. E assim, primeiramente, eu agradeço a Deus pela oportunidade, né? A dádiva da vida. E ter a possibilidade de encontrar pessoas tão maravilhosas, né? Você é um ser de luz, um ser alegre. E assim, agradecer aos meus familiares, agradecer principalmente os meus pacientes, assim, que acreditam em mim. Eu falo que é um caminho de 2 mãos, que eu pego, agarro aquela pessoa e a gente traça até ele conseguir o objetivo. E a mensagem que eu deixo para vocês é que, assim, mude por vocês, tenham autocuidado, tenham aquele amor. Não é egoísmo, Zé, a gente se cuidar. Eu acho que as pessoas, principalmente as mulheres, elas têm uma responsabilidade tão grande e cuida sempre do próximo, cuida, e às vezes não cuida de si mesmo. Então, assim, tenha esse olhar cuidador consigo e tudo é possível, né? Se você tiver uma patologia, uma comorbidade. Então, assim, a nutrição também é a promoção, a prevenção da doença, mas também ela é capaz de dar um tratamento para essa pessoa. Então, assim, tudo é possível. Então, assim, eu falo que a alimentação realmente transforma vidas. Tudo é possível. Então, vamos terminar esse momento acreditando que tudo é possível. Tem 2 destinos, mas você toma o que for melhor para você. A dica está aqui. Simplesmente é você que decide. Então decida.
boa semana, que Deus te abençoe e até domingo que vem depois da missa. Tchau!